Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graças a paz, meus queridos irmãos, é um grande privilégio estar com você no dia de hoje, dia do Senhor, podendo partilhar a palavra do Senhor mais uma vez para sua casa, para sua família. Hoje, nosso tema é o início de uma série do livro de Ruth. Nós, alguns irmãos da igreja, nós estudamos aí o livro de Ruth através do Zoom em meio a essa pandemia. Fomos muito abençoados. Eu gostaria de deixar registrado aqui esse estudo para que mais vidas possam ter acesso a esse conteúdo. No livro de Ruth. Por que o livro de Ruth, Daniel? O livro de Ruth, ele vai nos mostrar uma grande história de amor. História de pessoas feitas de carne e osso, como eu e como você. História de pessoas que, por vezes, se encontraram no fundo do poço, achando que, por vezes, Deus os abandonara. Mas no livro de Ruth nós vemos que Deus nunca deixa de cuidar de nenhum de seus filhos. O livro de Ruth, além de ser uma história que ilustra o amor, a amizade, a benevolência, nos mostra o cuidado paternal de Deus para com os seus filhos. Então, no momento em que estamos vivendo de crise econômica, social, nas mais diversas áreas da sociedade, o livro de Ruth ele vem como um bálsamo para nós. E eu espero que esse livro seja uma bênção para você e para sua família. Portanto, eu quero chamar a sua atenção aos versículos que vão dar o tom do livro, o pano de fundo desse livro. Está aí no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Se eu pudesse descrever uma palavra, esse primeiro episódio dessa história, nós poderíamos chamar de a tragédia. A tragédia. Tá? Que vai dar toda a tonalidade do livro. Então, em primeiro lugar, vejamos o cenário turbulento em que se encontra este livro. Primeiro nos é dito aí no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então, em primeiro lugar, o cenário. Primeiro era a época dos juízes. O autor, ele, sem delongas, ele começa já mostrando um período aí que é mais ou menos, o período dos juízes, ele abarca mais ou menos do ano 1200 a 1020 a.C. Ele se inicia com a morte de Josué e se encerra com a coroação de Saul. Tá? Esse é o período dos juízes. Para entendermos esse período, nós devemos lembrar de algumas coisas. Primeiro, Moisés foi usado como uma ferramenta de Deus para libertar o povo do Egito, do cativeiro egípcio. Mas, por causa da incredulidade do coração daquele povo, você vai ver isso em Números capítulo 13. Aquela primeira geração é impedida de adentrar a terra prometida. Quando o povo morre, Deus permite que a segunda geração adentre a terra prometida sob a liderança de Josué e Calebe. Então, no livro de Josué, nós vemos o relato da segunda geração do povo que saíra do Egito. Então, a segunda geração, ela demonstra um certo temor, e parece que eles aprendem com a história. Falam, poxa, os nossos pais pecaram, e Deus, na sua ira,
negou-lhes o passaporte para a entrada do rei das novos céus e da terra prometida. Portanto, nós vamos aprender da história e não vamos repetir esse erro. Beleza? Beleza. Então eles foram e conseguiram iniciar a conquista da terra prometida. Começando com Jericó, vocês devem lembrar. Até que Josué morre e inicia um período dos juízes. Período este que relata a terceira geração que saíra do Egito. Eram os netos. E qual era a tarefa deles? Continuar a conquistar a terra prometida. Eles já não estavam mais no deserto. Eles já não estavam mais no início da batalha. Eles só precisavam fazer uma coisa: continuar a conquistar a terra. Continuar a fazer a obra de seus pais. Porque o próprio Deus garantia a vitória. Contudo, nós vemos que o povo fracassou. E o povo não fracassou por causa de poder militar. Porque, como eu disse, era o próprio Deus que ia à frente. O povo não fracassou por falta de estratégia. Mas no livro dos Juízes, nós vemos que foi um período escuro e terrível, porque o povo virou as costas para Deus. O povo se entregava aos seus pecados. Então, o período dos Juízes, irmãos, é um período de extremo terror. É um período onde Israel se afunda em seus pecados. É um período, então, de instabilidades nas áreas sociais, política, religiosa e militar. Você vê no livro dos Juízes o povo de Israel entregue à mais profunda depravação. E logo, então, você verá que há um ciclo no período dos Juízes, onde o povo pecava, se arrependia, Deus enviava um libertador, então o juiz, então havia de fato um período de paz e estabilidade, mas em períodos de conforto e estabilidade, o que acontecia? O povo voltava a pecar e o ciclo voltava a se repetir novamente. Pecado, arrependimento, restauração e tempos de conforto. Aí voltava, pecado e assim por diante. Esse ciclo, ele não era apenas cíclico, mas só que ele ia piorando à medida que você caminha no livro de Juízes. Por exemplo, o primeiro juiz é Otiniel, genro de Caleb. Ele está lá no capítulo 3 de Juízes, versículos 7 a 31. Ele é um bom homem, um homem fiel a Deus. E nada é dito sobre Otiniel de forma negativa. Ele ajuda a libertar o povo das mãos de Cusã e Satim, da Mesopotâmia. Então, você verá aí, já na metade do livro dos Juízes, capítulo 6 a 9, um Gideão, que é um misto de virtude e depravação. Esse foi o poderoso guerreiro que conquistou uma vitória surpreendente com apenas 300 soldados. Você vai lembrar da história de Gideão. Mas ele hesitou em atender o mandamento de Deus e fez uma estola sacerdotal, sem autorização, que se tornou uma armadilha tremenda para a idolatria do povo. Ele é um misto, Gideão é um misto de depravação e virtude. Aí por último, você vai encontrar um juiz chamado Sansão, o 13º juiz, que está ali no capítulo 13 até o 16. Quase nada de bom é dito sobre Sansão, sendo ele um homem que, apesar da sua força, se entregou ao pecado e não à lei de Deus. Os últimos versículos do livro dos Juízes, irmãos, são aterrorizantes. Você vai encontrar ali estupro coletivo. Você vai encontrar coisas pesadas no livro dos Juízes. E ele resume no versículo 25, último versículo do capítulo 21 do livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então, o livro de Ruth, ele é uma pérola em meio às trevas. Ele é uma doçura em meio a um poço de amargura. O livro de Ruth, irmãos, é de fato
algo belo em meio a um período de trevas, um período escuro, que foi o período dos juízes, a terceira geração que saíra do Egito, porém não conhecia o Deus de Israel e nem os seus feitos. Então, nós já começamos o livro aí mostrando quão terrível era aquele período, o período dos juízes. Mas para agravar ainda mais, o texto vai nos dizer que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Além de ser um período de estabilidade social, política, militar, a economia estava aos frangalhos. Olha só, a economia de Belém de Judá foi afetada por conta da fome. É muito interessante porque a fome, ela traz o caos, ela traz o desespero. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Fome de Deus, ele traz uma ilustração do que vem ser a fome muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial, houve muitas atrocidades. Vocês sabem, homens perversos, embrutecidos, dominados de todo tipo de maldade. Monstros andaram sobre a terra no período da Segunda Guerra Mundial. Eles sacrificaram milhões de vidas, fazendo perecer inúmeras pessoas nas câmeras de gás, nos paredões de fuzilamento, nos campos de concentração. E o pior de tudo, castigando os trabalhadores com fome e escassez de pão. Contudo, terminada a guerra, um grupo de crianças órfãs foi levada para um orfanato. E nos é dito que depois da Segunda Guerra, essas crianças, elas não conseguiam dormir. E eles não sabiam por quê. Até chamaram um psicólogo para saber qual era o medo que lhes tirava o sono. E o psicólogo falou que o medo era o medo da fome. Então, o psicólogo falou, olha, você quer ver essas crianças dormirem? Dá um pedaço de pão toda noite para elas segurar, e assim elas saberão que terão pão no outro dia. E assim elas então dormirão. Isso ilustra como a fome afeta a pessoa no seu psicológico. É um terror, irmãos, é caos. Passar fome, por vezes, você que está me assistindo nunca tenha passado por isso. E você que passou, sabe muito bem o que é de fato essa realidade do passar fome. Imagine você numa terra onde há fome, irmãos. A Bíblia mostra relatos de fome em cercos militares, que as mães cozinhavam seus próprios filhos. Ou seja, na fome as pessoas se transformam. As pessoas, por vezes, nem se reconhecem. Há um filme que eu assisti recentemente, chamado No Coração do Mar. Eles vão atrás daquela baleia branca chamada Moby Dick. Nossa, é muito interessante porque a Moby Dick, ela destrói, de fato é uma ficção, ela destrói o barco que caçava óleo de baleia, e eles ficam à deriva. E eles, conforme os companheiros iam morrendo, eles arrancavam a carne do seu próprio companheiro para comer. Essa é a ideia. E na história da humanidade isso já aconteceu muitas vezes. Canibalismo por conta da sobrevivência. Você vê que na fome você perde o controle, você perde a estabilidade emocional, você se entrega à loucura. Aqui nós temos esse cenário de fome em Belém de Judá. E há uma ironia do texto, porque Belém significa casa do pão. Então o texto está nos dizendo, faltou pão na casa do pão. Belém era conhecida como um grande celeiro aí de produção de uva, oliveira, trigo e muito mais. Belém era de fato a terra prometida que Deus prometeu aos pais da primeira geração que saíra do Egito. Ela manava leite e mel, mas naquele momento em que o livro de Ruth inicia, nos é dito que há fome. As prateleiras estão vazias e o caos está dominando aquela região. Este é o cenário que lemos logo no início do livro de Ruth. Um cenário devastador, onde a moral, a religião, a economia estão em pedaços. Muito semelhante aos nossos dias. O livro de Ruth, então, meus queridos, é muito valioso para nós,
porque nos mostra que é possível viver uma vida diante de Deus no pior cenário possível. Nas piores circunstâncias, nós podemos ver que Deus está pintando a história da redenção nos dias atuais também. Contudo, prosseguindo no texto, nós vemos que nós temos um cenário, período dos juízes e fome. Mas nos é dito também que uma família decide partir. Olha o que os textos vai dizer. Houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, em meio a esse cenário turbulento, nos é dito que uma família decide partir de Belém de Judá para Moabe. A pergunta que nós devemos fazer é: por que Moabe? Não é uma pergunta fácil, porque em tempos de fome semelhantes, nós vemos ali em Gênesis que Abraão e Isaac, eles optaram para o Egito e por vezes a Filístia, ao invés de Moabe. Moabe, ele era um planalto fértil, né? Você vai saber aí que Moabe, ela também fornecia pão para as outras áreas da Palestina. Então, normalmente, segundo alguns historiadores, é normal ter relatos de refugiados da fome em Moabe. E provavelmente a ancestralidade comum compartilhada por Israel e Moabe pode ter facilitado tais contatos. Moabe descende ali dos filhos de Ló com as suas filhas. Ló era sobrinho de Abraão, que é o pai de todo o povo de Israel. Então, por conta de ser então um fornecedor de pão e ter um ancestral em comum, ambas as coisas podem ter influenciado Elimeleque e a sua família para que eles partissem para Moabe ali, a fim de ter o alimento disponível. Então, o texto vai nos dizer quem era essa família. Tá? Em primeiro lugar, nós vemos que o homem se chamava Elimeleque. Elimeleque quer dizer: Deus é meu rei, o meu Deus reina. Noemi pode ser traduzido como aquela que é agradável, ou aquela que é linda, doce. Malom, um dos seus filhos, é interessante o significado de Malom e Quilion, porque Malom significa estar enfermo, e Quilion, enfraquecer ou defiar. Agora eu te pergunto, quem colocou o nome dos filhos de enfraquecer, estar enfermo ou definhar? A ideia é que os nomes carregavam um significado. Então, alguns historiadores e comentaristas vão dizer que provavelmente essas crianças nasceram com algum problema de saúde. Então, imagine esse pai com seus filhos debilitados, com problemas de saúde, né? Seus filhos ali que já não tinham nascido com uma constituição genética boa, sofrendo fome. Então esse pai, ele decide partir. Ele decide ganhar o mundo, decide aí ter o alimento necessário para a sobrevivência e mantimento da sua família. Então o texto vai nos dizer que esses homens eram efrateus de Belém de Judá. Provavelmente um clã ali por volta da terra de Belém. Mas, prosseguindo no texto, o texto tinha tudo para dar certo, né? Um homem corajoso, provavelmente crente, porque nome ele tinha de crente. Deus é meu rei, o meu Deus reina. Decide partir da terra de Belém para Moabe, a fim de garantir o sustento da sua família. Parece que as coisas estavam tudo caminhando para dar certo. Até que você chega no versículo 3, onde nos é dito a tragédia. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Poxa, primeiro então nós vemos a morte do marido de Noemi, Elimeleque. Parece que as expectativas de um êxodo são desfeitas na sua morte. É interessante que o autor, o narrador aqui, ele coloca de maneira bem crua e sensível: morreu Elimeleque. Nós não temos no texto
as razões dessa morte, como que foi, se foi doença, se foi assassinato, nós não temos. Mas a pergunta que por vezes alguns teólogos fazem é que por que Elimeleque morreu? Será que foi juízo de Deus em última instância? Será que foi algum pecado? Será que Deus odiou a ideia dele sair de Belém, sair da terra prometida e ir para Moabe? Como que um homem chamado Deus é meu rei tem uma morte tão trágica assim, tão repentina? Será que Deus perdeu o controle? Será que Ele não pode cuidar de um filho seu em terra estrangeira? Então, a partir daqui, o autor, o narrador, ele começa a nos envolver na história. Contudo, há um silêncio. Não é dito aqui que eles morreram porque eles saíram da terra, ou que Elimeleque morreu porque saiu da terra, ou por causa de algum pecado. Se o texto fica em silêncio, eu aprendi a ficar também. E a enxergar qual seria a grande ênfase do autor. A ênfase do autor aqui não é na morte de Elimeleque, mas na figura de Noemi, que ficou só com seus 2 filhos. Então, embora Noemi tivesse aí agora viúva, ela tinha 2 esperanças: os filhos. Os filhos poderiam suscitar-lhes herdeiros e de fato fazer com que aquela história que parecia caminhar para um destino ruim, caminhar então para um destino mais feliz e alegre. Então eu chamo a sua atenção para a ênfase do autor, que está no fato daquela viúva ficar com seus 2 filhos. E o texto vai dizer no versículo 4 que há uma luz de esperança, porque os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Um nome era Orfa e o outro era Ruth. Poxa, irmãos, o casamento, tanto hoje quanto naquela época, é motivo de alegria e de felicidade. Quem não fica feliz no casamento? Então, quando os filhos se casam com 2 moabitas, há esperança ainda para Noemi. Há esperança para que aquela família não fosse aniquilada na história de Israel. Porque a pior coisa para um israelita era ter seu nome tirado da história, era não ter herdeiros. Então, a expectativa, o autor cria aqui que, também de forma bem súbita, né? Não fala se eles noivaram, não fala como eles se conheceram, só diz o seguinte: Noemi ficou com seus 2 filhos e esses casaram com mulheres moabitas. Aí a pergunta que alguns fazem: será que Deus aprovaria esse casamento? Será que de fato era da vontade de Deus que eles se casassem com moabitas? Poxa, nesse período você não tem uma proibição clara nas escrituras para a proibição de casamento com moabitas. Em Deuteronômio você vai encontrar uma proibição para que os moabitas não cultuassem ao Senhor. Não necessariamente que eles não poderiam casar com moabitas. A proibição do casamento com moabitas é só encontrada em Neemias, anos e anos depois. Então, nesse período da história, não há de fato uma lei que estipule aí a proibição clara do casamento com as moabitas. Tá? Só para deixar bem claro isso. Mas, uma nota de curiosidade: Orfa, alguns vão dizer que significa pescoço duro, aquela que não se curva, né? Aquele osso duro de roer. Mas ainda é incerto, alguns vão por essa linha. Agora, com mais clareza, nós sabemos que Ruth significa escape, refrigério, conforto. A ideia ali de refresco. Tá? Mas, o texto vai nos dizer que esse casamento não deu muito certo. Porque eles ficaram 10 anos. Né? E a ideia é que eles ficaram 10 anos sem ter filhos. Possivelmente, as mulheres eram estéreis. Claro, nós não sabemos, o problema poderia ser com eles também. Mas, em Gênesis 16, ele fornece ali a ideia de que após 10 anos, por conta
da história de Sara com Agar, depois de 10 anos, era costumeiro, o período para que uma mulher judia tivesse filho era 10 anos. Porque depois de 10 anos, Sara entregou Agar para Abraão, por conta da sua esterilidade. Então, depois de 10 anos, era batido o martelo, pronto, a sua mulher é estéril. Então, passaram-se 10 anos, da mesma forma que Sara, e elas não tiveram filhos. Então, a ideia que o texto aponta é que possivelmente elas não poderiam ter filhos. E isso para os rabinos, para o povo judeu, era motivo de divórcio. Eles davam carta de divórcio para maridos que quisessem separar de suas mulheres que eram estéreis. A grande questão é, será que essas mulheres, por não terem filhos, vão acabar de vez com a história da família de Elimeleque, de Noemi e de seus filhos? Já não bastava Noemi perder o seu marido, agora as suas noras iriam ser uma pedra de tropeço para ela, a ponto de elas não conseguirem suscitar-lhes herdeiros. Mas o texto vai nos dizer outra coisa. Não bastasse eles ficarem mais 10 anos na cidade de Moabe e não terem filhos, nos é dito aí, no versículo 5, que Malom e Quilion morre, deixando desamparada a sua mulher, a mulher Noemi, de seus 2 filhos. Poxa, quem esperava por isso? O negócio acontece de uma forma súbita também. O narrador não se preocupa novamente em dizer como isso aconteceu. Morreram. E ela ficou desamparada. A ideia é que ela ficou sem nada. A ideia é que ela está pobre. Olha só que coisa. Ela não tem semente para prosseguir a linhagem do seu marido. Ela está sem ninguém, destituída de seus 2 filhos e de seu marido. Não há esperanças para essa mulher. Noemi, agora ela começa a se tornar uma pessoa amarga, uma viúva. A questão é, o que fazer? O que fazer nessa situação? Ela poderia ter um novo casamento? Até poderia, mas uma coisa a impedia, que é a sua idade. Ela já não consegue ter filhos. Então, o casamento naquela época, ele tinha um propósito, que era ter filhos. Sendo ela velha e impossibilitada de ter filhos, ela não poderia se casar. Ela poderia, então, trabalhar? Até que poderia, mas naquela época, uma mulher trabalhando era mal visto na sociedade. Não é como hoje, que as mulheres podem fazer faculdade e ter altos cargos na nossa sociedade. Naquela época era diferente. Ela poderia viver mendigando também. Olha só a que ponto chegamos na história. Olha que encruzilhada. Ela perdeu o marido, os filhos se casaram, passou 10 anos esperando herdeiros e não tiveram herdeiros. Depois de 10 anos, ela poderia falar para os filhos, olha, casem com outras mulheres, tentem, como Sara fez com Agar. A lei permite isso, segundo os rabinos. Não! Os filhos morrem também, deixando ela sozinha numa terra estrangeira com 2 noras moabitas. Olha que cenário desesperador. No período de fome, no período de tristeza e de escuridão. Irmãos, há momentos na vida que a dor ela vem de forma tão aguda em nosso coração que o que nós devemos fazer é chorar e lamentar mesmo. O grande reformador alemão, Martinho Lutero, bem conhecido de vocês, ele se mostra um gigante da história, mas ele passou por essa dor também. Ele enterrou 2 de suas filhas, Isabel e Madalena. Olha o relato de Lutero sobre a morte de Madalena, aos 13 anos de idade. Enquanto a menina estava morrendo, Lutero tentava confortar a sua esposa, chorando, dizendo: pense acerca de para onde ela está indo. Ela vai ficar bem. À medida que Madalena declinava, ele orou: filha, eu a amo muito.
Mas se é tua vontade levá-la, querido Deus, me contentarei em saber que ela está contigo. Então Lutero perguntou à jovem deitada na cama: querida Madalena, minha filhinha, você gostaria de ficar aqui comigo, seu pai? Mas você está contente em ir para o Pai que está nos céus? A garota de 13 anos respondeu: sim, querido pai, como Deus quiser. Então Lutero exclamou: garotinha querida! E se maravilhou em que Deus lhe houvesse dado tão grande dádiva como aquela filha. E ele se ajoelhou e abraçou sua filha chorando e ainda orando a Deus para poupá-la daquela morte. Mas então disse: seja feita a tua vontade. Madalena em seus braços morreu ali naquele momento em que Lutero estava orando a Deus. Ao colocarem Madalena no caixão, Lutero comentou: é estranho saber que ela está certamente em paz e no melhor lugar, e mesmo assim nós sofremos por isso. Há ressurreição na carne. Qual que é a ideia, irmãos? Enterrar alguém querido é uma dor profunda. O grande Martinho Lutero, um grande reformador, passou por essa dor de enterrar seus filhos também, igual a Noemi. Nesse período, queridos, de sofrimento, que pode vir para todos nós, principalmente nesse período de pandemia, não queira ser o homem de ferro ou a mulher maravilha. Sofra quando tiver para sofrer. Entristeça quando tiver para se entristecer. Então, irmãos, sofra quando tiver para sofrer. Irmãos, é bem verdade que os pais nunca deveriam ter de enterrar os seus filhos. Mas depois do pecado, este mundo se tornou um grande cemitério salpicado de carne e ossos de filhos. Vale a pena lembrar que a primeira mãe, Eva, ela teve o seu filho perdido, morto pelo seu próprio irmão. Depois da traição cósmica da humanidade para com Deus, as coisas nunca mais foram as mesmas. Mães tiveram que enterrar seus filhos. Tragédias, elas se incorporaram à história da humanidade. Contudo, parece que o narrador aqui, ele está nos esperando ou preparando um propósito temático em tudo isso. Porque implicitamente, com seus filhos, com problema em ter filhos, porque agora ela os perdera e estava velha e não poderia mais ter filhos. Automaticamente o autor está comparando-a com Sara, Raquel, Ana, esposa de Manoá, e entre outras mulheres que começaram com amargura, tragédia, mas que depois tiveram a sua vida transformada pelo Deus que cuida dos seus filhos. Então, é um propósito de Deus nessa história, e é para isso que o narrador está nos levando. E é para isso que ele vai nos levar. Porque diante de uma tragédia como essa, perdeu o filho, perdeu os filhos e perdeu o marido, se de fato ela conseguir suscitar-lhe um herdeiro, vai ser apenas por operação divina. E como Isaac, Jacó, Samuel, Sansão, entre outros, será um menino, um homem aí usado por Deus. Irmãos, mas concluindo, o que nós podemos aprender diante dessa tragédia, diante desse pano de fundo tão enegrecido, tão terrível e cheio de tragédia que o livro de Ruth começa? Em primeiro lugar, destacamos que quando uma nação padece, todos sofrem. E até mesmo você, crente. Sim. Nós não podemos ter uma atitude monástica ou como monges. Nós somos cidadãos de dois mundos. Nossa pátria é o céu, mas nós somos ainda cidadãos que pertencemos a uma sociedade. E se essa sociedade vai mal, automaticamente nós sofremos também. Portanto, o que nós devemos fazer? Rogar a Deus para ter misericórdia de nossa nação, de nosso país. Porque ainda que nossa pátria seja o céu, nossa morada atual é essa terra. E nós devemos então nos envolver e pedir direção a Deus para o bem dessa sociedade.
Porque na época dos juízes, como eu enfatizei para você, muitas pessoas sofreram. E quando a economia vai mal, tudo vai mal, famílias têm de sair e por vezes sofrerem as consequências dessa saída. Em segundo lugar, observamos, irmãos, que embora saibamos que Deus tem as rédeas da história em suas mãos, nem sempre nós saberemos o porquê nós passamos por diversas tragédias na nossa vida. Nós não temos na Bíblia a clareza de que Deus vai nos mostrar tudo, o porquê tudo acontece conosco. Não. Na Bíblia nós temos a certeza que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que no final de tudo é para a glória de Deus e para o bem do seu povo. Mas nós, por vezes, há muitos Elimeleques espalhados por todo o mundo, onde eles morrem sem saber o porquê morreram, sem saber que através da sua morte Deus estava pintando um quadro muito maior da redenção. Porque através da morte desses homens, dessa tragédia, Deus vai suscitar um herdeiro e vai iniciar a linhagem do rei Davi, da qual veio o Senhor Jesus Cristo. Sim, depois você verá que no final nascerá Obed, que foi avô de Davi. Então, irmãos, mas por vezes nós encontraremos essas situações onde nós sofremos e não sabemos o porquê. Mas, ainda que seja a morte que venha nos castigar, ainda que venha ser a morte ao nosso encontro, saiba que ela não é um inimigo imbatível, saiba que ela não é uma maldição. Para o crente a morte tem um outro sabor, é apenas uma volta para casa, um descanso das suas fadigas neste mundo. Eu concluo a minha fala, minha aula, com um trecho escrito por um poeta inglês, William Cowper. William Cowper escreveu esse trecho quando ele solicitou o transporte para se jogar de uma ponte. E ao adentrar o transporte, aquele que estava dirigindo disse: "Me perdoe, Senhor, não vou poder te levar àquela ponte por conta da neve. Está muita neve, me perdoe mesmo, eu vou te levar de volta ao hotel." Mal ele sabia que estava livrando um homem do suicídio. Então William Cowper, o poeta cristão, ele volta para o hotel e começa a escrever as seguintes palavras: "Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente." Às vezes nós não sabemos o porquê as coisas acontecem conosco, mas de uma coisa nós sabemos: nada, nem a morte, nem diabo, nem pecado, nem anjos, nem principados poderão nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Ele cuida de nós, apesar das circunstâncias. E se de fato Ele quiser que nós passemos por tribulações, ou até mesmo pela morte, saibamos de uma coisa: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu espero que tenha deixado claro a tonalidade do início da nossa aula da nossa série sobre Ruth. Começa com tragédia, mas aos poucos, conforme nas próximas aulas, vocês verão que Deus, Ele pinta um quadro extremamente lindo de redenção através da história de Ruth. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado.